Bom dia terceiro ano. A nossa aula hoje é sobre comércio internacional e blocos econômicos. Capítulo 3 do livro, aula 1, páginas 60 a 71 do livro de vocês. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a expansão do comércio internacional. Mais ou menos ali na metade do século XX, a gente tem um aumento muito grande do comércio internacional, seja em exportações, seja em importações. Então tem um comércio muito mais intenso, um comércio global muito maior a partir da segunda metade do século XX. E aí, galera, pós Segunda Guerra, surge a ideia do GATT. O que era o GATT? Era o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Por que foi feito esse GATT? Porque na verdade era uma ideia de controle de como seria esse comércio internacional. Até então não existia regra nenhuma desse comércio. Então a ideia do GATT foi criar algumas regras para que esse comércio funcionasse e não tivesse tantos benefícios apenas para os países ricos. Então, pessoal, o GATT, que na verdade ele não é uma organização, ele é um tratado, porque a gente vai falar de uma organização. Na verdade, o GATT é um início para que a gente comece a ter uma OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Então aqui era só um tratado. Eu não tinha uma proposta ainda de um comércio global estruturado. A ideia do GATT era fazer apenas um acordo geral sobre tarifas e comércio e, na verdade, combater práticas protecionistas. A ideia do GATT era fazer com que houvesse comércio multilateral entre as nações. O que é uma prática protecionista, pessoal? É quando, por exemplo, um país ele coloca uma tarifa alfandegária muito alta, ou seja, ele coloca um imposto muito alto sobre um produto importado, e esse produto importado, né, logicamente que vem de fora, fica muito mais caro no mercado. Ele acaba vendendo apenas os produtos do seu país. Isso é um protecionismo que os países muitas vezes fazem. Então a ideia do GATT era combater essas práticas protecionistas e que houvesse um multilateralismo comercial, ok? Então a ideia aí era uma liberação desse comércio internacional. O GATT, gente, ele vai se apoiar no princípio da não discriminação entre as nações, que houvesse entre as nações esse comércio e que não houvesse uma discriminação entre os países. A ideia então era reduzir barreiras tarifárias e derrubar inúmeras medidas protecionistas. Essa era a ideia, que eu derrubasse essas medidas protecionistas para que o comércio pudesse fluir no mundo. E aí o GATT ele trouxe redução das barreiras tarifárias, favoreceu a intensificação do comércio internacional, e esses acordos do GATT vigoraram até mais ou menos 1995. Aí em 1995 eu deixo de ser apenas um tratado e cria-se uma organização do comércio, que é chamada de OMC, Organização Mundial do Comércio, ok? Foi criada dentro da ONU. Qual a finalidade da OMC? Reduzir de forma generalizada o protecionismo no mercado internacional. Era a mesma ideia do GATT, pessoal, sendo que agora eu tenho uma organização, ou seja, eu vou estabelecer regras para o comércio internacional entre todos os países que são signatários do tratado, ou seja, países que fazem parte da organização. Hoje eu tenho 161 países membros, então eu tenho uma regra do comércio internacional. A sede da OMC está em Genebra, na Suíça. Então existe uma regra para que esse comércio internacional funcione. E, por exemplo, quando um país quebra uma regra, ele pode ser multado pela OMC, ele pode ser punido pela OMC, ok? Dentro dos princípios da OMC, pessoal, os participantes eles devem destinar, ou seja, eles devem elevar os níveis de vida, garantir o pleno emprego, ter um rendimento real elevado em constante crescimento e uma demanda efetiva, além de expandir a produção e o comércio de bens e serviços. Então a ideia é garantir o pleno emprego, elevar os níveis de vida da população, né, e expandir a produção e o comércio de bens e serviços, sendo que a gente sabe que, infelizmente, existe uma desigualdade social muito grande entre os países, principalmente quando o país é mais pobre. Quanto mais pobre ele é, menos igualdade social ele tem, ok? Dentro dessa expansão do comércio internacional, eu tenho outros fatores que fizeram com que esse comércio pudesse se expandir. Por exemplo, ampliação do setor produtivo nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá,
Europa Ocidental e Japão, tá? E aí eu tenho grandes multinacionais que foram originadas nesse país, que se espalharam pelo globo. E essas multinacionais que a gente já falou em outra aula, elas trazem o desenvolvimento para os países, geram emprego, só que muitas vezes deixam aquela dependência, porque eu fico dependente daquela tecnologia que uma multinacional traz, tá? E aí, gente, a partir das metade do século XX, que a gente vem falando, essas empresas multinacionais, elas começam a transferir as suas unidades das suas sedes nos países desenvolvidos e começam a levar as suas empresas para países menos desenvolvidos, né? Países ainda com uma economia menos desenvolvida, mas que tem uma economia promissora. Ou seja, país que tem uma industrialização tardia, mas que tem economias promissoras. Professor, me cite aí alguns exemplos. Brasil, Argentina, México, África do Sul. Então são países que as multinacionais começam a se instalar porque são economias promissoras, ok? E aí eles estão o quê? Buscando uma mão de obra mais barata. Essa é a ideia, ok? Galera, então o comércio internacional, ele também vai receber um grande impulso quando eu tenho a ideia de uma disseminação no mundo entre a década de 80 e 90 do neoliberalismo econômico. O que é isso, né? A ideia, pessoal, é adotar políticas neoliberais. Então os países que são subdesenvolvidos, eles começam a abrir os seus mercados, tá? Diminuindo a participação do Estado na economia e fazendo, por exemplo, privatizações. Então, muitas empresas que eram do governo em países subdesenvolvidos, eles passam para a iniciativa privada. E é aí que entra a entrada desse capital estrangeiro, a entrada dessas multinacionais, modificando totalmente o comércio entre esses países, tá? Então, você tem uma política de privatizações e você tem uma abertura ao capital estrangeiro. Por exemplo, o Brasil hoje tem uma política neoliberal. A ideia do Brasil é privatizar e esse capital internacional possa entrar no país, ok? E aí, pessoal, a gente tem, lógico, também uma melhoria nessa expansão do comércio internacional devido também a avanços que nós temos nos meios de transporte. Exemplo, aviões cargueiros, navios de grande porte, que são mais rápidos e são mais eficientes. Qual é a ideia? Esses navios cargueiros, pessoal, esses aviões de carga, ele tem uma capacidade de transportar milhares de toneladas ao mesmo tempo. Então você vai ter um custo logístico menor. Essa é a ideia da expansão do comércio internacional. Ou seja, eu tenho outro benefício aí hoje para esse comércio, seria a qualidade dos meios de transporte. Isso favoreceu essa maior expansão do comércio, ok? Galera, como é que está a distribuição do comércio mundial? Será que se a gente parar para pensar, a gente tem um comércio igual em todos os países? Será que é assim que funciona? Pessoal, se a gente olhar esse gráfico aqui, o que a gente consegue observar aqui, tá? Que o grande fluxo de comércio está entre Estados Unidos, Canadá, na América do Norte, um grande fluxo na União Europeia, um grande fluxo em países como Japão, China e nos tigres asiáticos. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Vai ter uma aula só para a gente poder explicar por que esses países são chamados de tigres asiáticos, para que vocês entendam melhor, tá? Então o que acontece? Dentro do comércio mundial, hoje, os países centrais, ou seja, aqueles países desenvolvidos, eles são países que vendem produtos com maior valor agregado, ou seja, geralmente vendem tecnologia, enquanto os países periféricos, eles vão vender produtos de menor valor agregado. Geralmente os países periféricos, que estão na periferia desse comércio internacional, ele vai vender produtos primários, agricultura, né? Então a gente vai vender produtos que estão ainda no setor primário da economia, produtos com menor valor agregado. Geralmente a gente chama isso de commodities, mas na frente a gente fala isso, tá bom? Explica melhor sobre isso. Principais países do comércio internacional, ou seja, se a gente pegar a taxa de importação e exportação dos países, quem são os países hoje que têm maior participação nisso? China, em primeiro lugar, aí, 11,8% de participação. Estados Unidos, 10%. Alemanha, 7%. Então tá aí uma lista de os 10 primeiros países. E a posição do Brasil hoje, dentro do comércio internacional, é a 27ª posição. O Brasil tem uma participação de 1,2% dentro do comércio internacional. Não é uma posição tão boa, mas nós poderíamos ter uma posição melhor dentro desse comércio.
ok? E aí, gente, dentro do comércio externo, eu tenho a possibilidade de uma balança comercial. Vamos entender o que é isso, tá? Primeiro, o comércio internacional ele é baseado em exportações e importações. Então, por exemplo, o seu país ele pode exportar muitos produtos e ele pode também importar muitos produtos. Vamos entender essa diferença porque ele vai falar de alguns termos que às vezes a gente vê na televisão e acaba não entendendo bem. Então vamos lá. Pessoal, a gente tem o que a gente chama de balança comercial. Então a relação entre o valor recebido pelas exportações e o valor pago pelas importações resulta no saldo da balança comercial. Professor, me explica melhor isso para eu poder entender. Então vamos lá. Galera, primeiro eu vou explicar para vocês quando vocês têm uma ideia de superávit comercial. Então, se um país ele exportar mais, ele vender mais produtos do que importar, esse país geralmente ele vai ter um saldo comercial. Ou seja, ele vai ter um saldo comercial positivo, ele vai ter um superávit comercial. Observe aí nessa imagem que eu coloquei, ó. Eu tenho uma imagem de uma balança. Então esse país está exportando, está vendendo mais do que comprando. Então esse país ele é um credor financeiro. Esse país ele vai ter uma balança comercial positiva, ok? Geralmente é o nosso PIB, né? O nosso PIB vai ser positivo. Galera, e você pode ter ao contrário. Se um país importar mais do que exportar, como está mostrando aí nessa imagem, se ele acabar comprando mais do que vendendo, esse país ele vai ter o que a gente chama de déficit comercial. E esse país passa a ser um devedor estrangeiro. Ou seja, esse país ele vai ter saldos e saldos negativos e em algum momento ele pode ser que ele tenha que pedir dinheiro emprestado ao FMI, Fundo Monetário Internacional, por exemplo, ao mercado internacional, ok? Quais são os fatores que interferem diretamente no resultado de uma balança comercial? Aumento ou diminuição dos preços dos produtos exportados e importados. Por exemplo, imagina que uma economia de um país dependa diretamente do petróleo, certo? Ela depende totalmente do petróleo. Um exemplo. Se esse petróleo aumentar muito no mercado internacional, a gente vai ter que pagar mais caro por esse petróleo. Então pode ser que a minha balança comercial fique negativa por isso. E se houver uma diminuição muito grande do preço do petróleo, que é raro acontecer, o petróleo sempre é muito valorizado, a gente pode ter um superávit em relação ao comércio, ok? Então, pessoal, o petróleo é chamado de commodity. O que são commodities? Eu falei que eu ia explicar, né, mais na frente. São produtos primários com baixo valor agregado. A gente chama isso de commodities, o petróleo é um exemplo, tá certo? Na verdade, o petróleo é um dos produtos, é um dos commodities que até tem um valor bom agregado. Mas tem outros produtos que têm um preço muito menor por ser produtos primários, ok? A evolução do volume de exportações e importações aliada ao valor agregado dos produtos. Então, gente, depende muito do que eu estou vendendo e do que eu estou comprando. É claro que se eu vender muita tecnologia, a tendência é que minha balança comercial seja sempre positiva. E se eu vender muitos produtos primários, né, por exemplo, frutas, verduras, pode ser que eu não tenha uma balança comercial tão positiva, tá? Porque eu estou vendendo produto que não tem um valor agregado tão forte, beleza? E aí tem uma parte do livro que fala sobre livre comércio ou protecionismo. Gente, a ideia da OMC, quando foi criada, é que houvesse um livre comércio. Desde o GATT até o surgimento da OMC em 95, a ideia pela ONU era que houvesse um livre comércio. Mas será que esse livre comércio realmente existe? Ou os países estão se protegendo contra os produtos que vêm de fora? Então vamos ver aqui exemplos. No livro de vocês mostra esses dois exemplos aqui que eu trouxe. Ó. OMC obriga a Argentina a retirar medidas prejudiciais ao comércio. Na OMC, Brasil discute com a Indonésia barreiras à exportação de frango. Vamos lá, pessoal. Então ele diz assim, ó, as manchetes acima revelam que o protecionismo ainda é uma prática recorrente no mundo. Apesar dos avanços já alcançados pela OMC em suas negociações e acordos com o comércio internacional, por meio da eliminação de barreiras alfandegárias. Então, mesmo com o progresso, mesmo com avanços que a OMC conseguiu em eliminar barreiras alfandegárias, ou seja, em reduzir o preço de impostos de produtos importados, existem países que continuam ainda fazendo um protecionismo às suas economias, ok? E isso, gente, na verdade, a ideia é livre comércio entre os países, mas quando o país ele dificulta
a entrada de um produto internacional, ele quer vender apenas os seus produtos, né? Então ele não ajuda o comércio. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, como as práticas protecionistas podem ser punidas pela OMC, muitos países acabam realizando esses protecionismos de forma disfarçada. Vamos lá. A OMC, como eu disse lá no início da aula, se você não cumprir as medidas, né, você começar a burlar as medidas da OMC, você pode ser multado. Ou você pode ser punido no mercado internacional. Para que não aconteça isso, os caras eles vão fazer um protecionismo de forma disfarçada. Então, olha exemplos do que os países fazem. Imposição de cotas. Galera, tem país que ele limita a quantidade de produtos que pode ser importado de um país. Então, imposição de cota é o quê? Eu vou comprar produtos do Brasil, por exemplo. Estados Unidos compra produto do Brasil, mas eu tenho uma cota. Então, por exemplo, o açúcar do Brasil eles compram, mas tem uma cota. O que passar daquela cota vai ficar mais caro. Ele vai receber uma tarifa muito mais cara. Fazendo isso, o açúcar acaba ficando um produto caro lá no mercado norte-americano e menos competitivo. Então, ele tem uma cota. Então, ele vai comprar, por exemplo, 5 bilhões de açúcar do Brasil. Um exemplo. O que passar de 5 bilhões recebe uma taxa extra em cima daquele valor. E acaba, então, que o açúcar fica um preço muito mais caro no mercado internacional. Então, ele compra, ele tem livre comércio, o açúcar brasileiro chega nos Estados Unidos, mas os caras colocam ali uma taxa nela. Então, isso aqui é uma forma disfarçada de protecionismo da economia. O outro, por exemplo, gente, é o que eu chamo de dumping. Isso aí pode cair na sua prova do Enem, tá? Então ele diz, ó, que a prática comercial caracterizada pela venda de produtos, mercadorias ou serviços a preço muito baixo do seu próprio custo, com a finalidade de eliminar a concorrência. Gente, o dumping é, por exemplo, quando um país ele bota o seu produto lá embaixo no mercado. Ele faz a produção do produto e quase ele não tem lucro. Ele vende o produto praticamente quase pelo preço do que ele conseguiu fazer. Então, o que ele gastou naquele produto, ele vende quase pelo mesmo preço. Então, o preço fica tão baixo no mercado que, às vezes, um produto vindo de fora não tem como competir. E acaba que ele conseguindo vender dentro do mercado. Então, como a OMC defende o livre comércio, no meu país, eu pratico um dumping. Eu coloco um valor muito abaixo daquele produto para que não haja concorrência, porque o produto que vem de fora teria que diminuir muito o seu preço para poder vender. E aí, como muitas vezes não vale a pena, os países nem mandam produto para esse tipo de país que pratica o dumping, ok? Subsídios. Aí, galera, é quando geralmente o governo ele vai com dinheiro. O que é um subsídio? É quando o dinheiro que vem do governo. O governo, de forma direta ou indireta, ajuda certos setores produtivos a fazer uma produção. É a ideia. Ou seja, eu vou injetar dinheiro em certos setores da economia para que ele possa vender muito e eu posso vender por um valor mais barato, porque eu recebi subsídios. E aí acaba que os produtos de fora não tem como competir, tá? Barreiras fitossanitárias. Geralmente, pessoal, são quando eles colocam regras tão rigorosas em relação ao produto que vem de fora que pode ser que os produtos sejam barrados, principalmente por questões sanitárias. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a União Europeia ela restringe a importação de carnes e suínos do Brasil. Qual é a alegação da União Europeia para isso? A União Europeia, pessoal, são mais ou menos 50 países da Europa. Qual é a alegação dele? Eles dizem que pode ter problemas de saúde por conta da nossa criação de rebanhos. Eles informam que a nossa criação de rebanho, o gado é muitas vezes criado solto, não existe um cuidado. Então eles dizem, olha, eu vou restringir aí a importação de carnes e aves. Eles têm até uma importação de carnes e aves, né? Principalmente suínos, mas eles diminuem, a cota é muito pequena. Então, por conta dessas barreiras fitossanitárias, fica difícil, às vezes, um produto chegar a esse país, tá? Então, gente, isso aqui são só formas de burlar o livre comércio, ok? Taxas de câmbio, né? Ele diz assim, ó, medidas na política monetária adotadas pelo governo para desvalorizar a moeda nacional. Gente, o que acontece aqui, por exemplo, a China faz muito isso. Ela desvaloriza a sua moeda de forma... porque ela quer fazer isso. Então, o país desvaloriza a sua moeda e, ao desvalorizar a sua moeda, pessoal, o seu produto fica muito barato no mercado internacional. Então, essa é a ideia, tá? Então, todo produto que vem de fora fica muito mais caro. Então, é a ideia aí de taxa de câmbio, ok? E aí surge uma ideia de blocos econômicos. O
que são blocos econômicos? São países que geralmente estão próximos ali, que se unem para poder fazer acordos entre eles, para poder vender mais e ter lucro. Essa é uma ideia de bloco econômico, tá? Esses blocos, pessoal, são chamados também de blocos regionais. Então, um bloco regional é uma organização, né, entre países com o objetivo de se fortalecer economicamente. Então, esses países vão se juntar para poder vender, fazer trocas comerciais e ter benefícios, tá? Então, eles estabelecem relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns. A gente vai ter em outras aulas o estudo de, não todos os blocos, né, mas dos principais blocos econômicos que existem no mundo, ok? Essa regionalização de blocos, pessoal, ele começa na década de 90, ok? Então vamos lá. Geralmente o fator geográfico favorece a criação de um bloco, porque geralmente você faz bloco econômico com países vizinhos, isso é muito comum no mercado, ok? Você se une com países vizinhos. Há também blocos que ultrapassam os limites de seu continente, a gente vai falar sobre esses blocos. Por exemplo, a APEC é um deles, a gente vai falar sobre. Há também países que fazem parte de mais de um bloco econômico ao mesmo tempo. Por exemplo, os Estados Unidos estão em mais de um bloco econômico. Eu trouxe exemplos aqui de alguns blocos. APEC, NAFTA, Mercosul e aqui em azul com essas estrelas é a União Europeia, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre todos, eu ainda não vou citar, não vou falar ainda sobre as siglas, porque na verdade vai ter uma aula para falar exatamente sobre cada uma delas, ok? Esses blocos econômicos, pessoal, eles são divididos segundo o nível de integração, ou seja, conforme a intensidade de relações e acordos estabelecidos, você vai ter uma menor integração ou uma maior integração entre os blocos. Então, por exemplo, quando eu falar de um bloco com menor integração, por exemplo, você tem uma seta aí de baixo para cima. Então, quando eu falar, por exemplo, de menor integração, eu estou falando, por exemplo, de uma zona de livre comércio. Então, são 4 tipos. Zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária. Então, vamos lá. O professor me deu um exemplo de um bloco com menor integração econômica hoje no globo. Gente, o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Vou voltar aqui para você ver, ó. NAFTA, ok? Tá vendo aqui, ó? Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Tá vendo que a palavra tá em inglês, né? Traduzindo para o português, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México. Pessoal, então aqui eu tenho uma zona de livre comércio, é o menor nível de integração. Depois eu passo por União Aduaneira, Mercosul é um exemplo, Mercado Comum, União Europeia, União Econômica e Monetária, União Europeia. O professor me explica melhor por que um tem menos integração e por que outro tem mais integração. Então vamos para o próximo slide, vocês vão entender melhor. Vamos lá. Pessoal, zona de livre comércio. Por que ela tem uma menor integração em relação às outras? Porque, por exemplo, na zona de livre comércio, o nome já está dizendo, eu tenho um livre comércio entre os países que estão no bloco. Então, quando eu falo do NAFTA, eu tenho Estados Unidos, Canadá e México. Desses 3 países, eu tenho livre comércio entre os 3 países. Esse livre comércio é com ou a eliminação total das taxas de importação ou uma eliminação parcial das taxas de importação. Então, há uma livre circulação de mercadorias entre esses 3 países. Pode circular pessoas, professor, livremente entre os países, entre esses 3? Pessoas não. Eu posso liberar mercadoria. Por isso que a integração não é tão alta. Vamos para frente. O segundo eu chamo de união aduaneira. Ele tem livre comércio, que ele traz lá do primeiro, ó. Veja que é uma escadinha. Eu estou passando para o segundo nível. Eu estou subindo a escada. Gente, a união aduaneira, você tem livre comércio entre os países, e os países adotam uma TEC. O que é TEC? Tarifa Externa Comum. Ele vai colocar uma taxa de importação sobre produtos de fora do bloco. Um exemplo é o Mercosul. Mercosul, Mercado Comum do Sul. Os países principais, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá certo? Esses são os 4 países mais importantes aí do Mercosul. Então, entre esses 4 países, eu tenho um livre comércio e eu coloco uma taxa externa comum para países que vêm de fora do bloco. Quando um país vier de fora do bloco, ele vai pagar uma taxa de importação igual para todos esses países. Por isso, esse país, ele está num patamar, esses países estão num patamar maior do que o primeiro,
que é a zona de livre comércio. Vamos subir um pouco mais a escada, vamos integrar um pouco mais. Galera, o próximo é mercado comum. Então, por exemplo, além do livre comércio, além da TEC, ele tem também livre circulação de pessoas e capitais. Ou seja, dentro dos países que estão no bloco, eu tenho uma livre circulação de pessoas, olha como já aumentou o que eu tinha nos anteriores, e eu tenho também uma livre circulação de capital, de dinheiro. Ou seja, um exemplo é a União Europeia. Todos aqueles países que adotam o euro como moeda, você pode circular ali tranquilamente a sua moeda. Na verdade, pessoal, quando eu falo de mercado comum, você tem na União Europeia mais ou menos 50 países. Então o euro pode funcionar ali dentro daqueles países. Agora tem países que adotam o euro como moeda principal. E tem outros países que, na verdade, tem a sua moeda, mas você pode comprar com o euro ali também. Então esse é o exemplo aí de mercado comum. Para finalizar, pessoal, eu tenho uma união econômica e monetária. Esse é o estágio mais avançado. É quando eu chego ali no nível top da escada, né? É quando eu faço tudo isso, eu tenho uma livre circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas, de dinheiro, e além disso eu tenho uma moeda única, moeda comum. Então existem países da zona do euro que eles utilizam apenas da União Europeia, aliás, que eles usam o euro como a sua moeda principal. Então, tanto faz você estar num país, por exemplo, Portugal adota o euro. Eu estou ali em Portugal, estou usando o euro. Eu vou para a Espanha, que a Espanha usa o euro, é a mesma moeda. Diferente, por exemplo, da Inglaterra, que estava dentro desse bloco, a Inglaterra saiu, isso é motivo de outras aulas mais na frente, a Inglaterra usa Libra. O euro poderia circular dentro da Inglaterra? Poderia, mas não era a sua moeda principal, tá certo? Então, a união econômica e monetária é quando você tem todos os processos de integração. Voltando aqui o slide, pessoal, você vai entender melhor. Então, ó, você tem uma zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, e aí no topo, união econômica e monetária. Na aula do Google Meet, eu vou explicar isso com mais detalhes, ok? Então, galera, faça a leitura do livro, é importantíssimo para que você possa entender. Essa aula fica gravada no YouTube para que você tire todas as dúvidas, ok? Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima, gente.